Olá, pessoal. Eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Hoje tem um sabor e um cheirinho especial, já de final de ano, né, gente? Afinal de contas, acabamos com o ano de 2024. Tô terminando aqui com, assim, alto astral, tá, gente? Não é que acabamos com 2024, não. Foi só um jeito de falar. Mas, para falar, então, de 2025, desse ano vindouro, maravilhoso, cheio de boas energias, eu trouxe uma pessoa que acho que é o assunto que todo mundo quer, né? No final do ano. Como que vai estar a astrologia? O que tem pra mim? Como é que vai ser? E aí, então, atendendo a pedidos, eu trouxe Paula Arruda, que é astróloga. A gente vai falar sobre, a gente vai desvendar 2025 e a gente vai falar sobre o poder do ciclo de Aquário e a revolução das conexões. Então, Paula Arruda, muito bem-vinda ao Mindfulcast. Oi, estou muito feliz em estar aqui. É o meu assunto preferido, vocês devem imaginar, né? Então, estou super animada para o nosso papo. Que bom, Paula. Então vamos lá, porque temos muito a saber desse ano maravilhoso, que todo mundo quer saber se é agora que aquilo vai acontecer, os meus sonhos vão se realizar, eu vou ganhar muito dinheiro, abundância, saúde, prosperidade, o novo amor. Como é que vai ser 2025, né, Paula? Exatamente. Começa a vir essa ansiedade. Tudo que eu não fiz em 2024 e agora, nossa, eu queria ter feito, não fiz, então, e agora? Então vamos ver se os astros vão te ajudar. Eu tô assim, vou quase colocar um chapéu de maga. E aí eu escolhi, junto com a Paula, conversando com ela, o que a gente vai falar, né? Porque falar sobre as previsões dos signos é muito clichê, também não vai abranger todo mundo, a gente ia ter que ter aqui 12 horas de podcast. Então, a gente resolveu falar sobre justamente o ciclo de Aquário, que é uma nova, não posso falar uma nova era, né? Porque há controvérsia sobre isso, mas é esse novo estado que vai, aí você vai explicar melhor, que entra a partir de 2025 e que traz características, principalmente no tocante à tecnologia, liberdade, igualdade, espiritualidade, mudança de paradigmas. Então eu queria saber, Paula, como esse ciclo de Aquário afeta a energia coletiva e o desenvolvimento humano. A gente acabou agora, o Plutão, que é um planeta geracional, que fica muito tempo no mesmo signo. Ele pode ficar até 24 anos no mesmo signo. É o planeta mais lento que a gente tem. Então, ele acaba trazendo transformações durante um tempo bem grande, né? Ele acabou de entrar de vez em Aquário. Na verdade, o ano passado, ele deu uma entradinha em Aquário, aí ele voltou, tem um movimento retrógrado, ele volta para Capricórnio. Aí esse ano, de novo, e agora ele entrou de vez. E ele vai permanecer em Aquário até 2043. Nossa. Os temas que ele traz, a gente já está começando a olhar e entender. Mas é claro que durante todo esse tempo, ele vai trazer muito mais profundidade em tudo isso. Então, por exemplo, um tema que a gente já está vendo, que já está trazendo bastante debates, é a inteligência artificial. Como a gente vai lidar, como a gente vai aprender a entender e a usar essa inteligência artificial, porque tem várias maneiras, né? Inclusive, a gente tem, hoje em dia, essa coisa de pegar a pessoa, com a voz da pessoa, a boca dela mexendo, e alguém que está com outro discurso, né? A gente vai precisar ter muita atenção para não se enganar, porque ela pode ser usada de várias maneiras, como tudo na vida, né? Então, tem a luz disso, que pode nos ajudar bastante, inclusive com descobertas na ciência, mas também tem uma sombra bem profunda. Sim. E perigosa, né, Paula? Exatamente. E aí, o nosso entendimento, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que a nossa maneira de lidar com tudo isso muda tudo. Então, ter a informação é o primeiro passo para a gente ficar mais alerta, mais atento e perceber como isso pode me beneficiar, como eu posso usar, né, todo esse período a meu favor. E o Plutão em Aquário, ele fala muito sobre esse coletivo também. Então, a força quando a gente se une, quando a gente
tem uma causa em comum e a gente vai lutar por essa causa, por algo melhor, né? O signo de Aquário é aquele signo que ele quer um mundo melhor. Nossa, Paula, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu fui escoteira dos meus 10 aos meus 15 anos, assim, assiduamente. Depois, com 16 anos, eu morei fora e quando eu voltei, fiquei um ano fora. Quando eu voltei, e não era nem aquela nem essa, e eu não frequentei com mais tanta assiduidade, apesar de ter mantido, enquanto eu estava em Araçatuba, ainda um certo contato. Mas com 19 anos eu vim para São Paulo e aí, sabe o que é nunca mais? Eu perdi o contato com algumas pessoas, eu mantive, mas a grande maioria eu perdi o contato, assim, 30 anos sem falar com essas pessoas. A gente se reconectou. Olha. Agora eu participei de um encontrão dos escoteiros, do grupo que eu fazia parte, e aí tá um movimento justamente no WhatsApp, porque antes era muito difícil, né, naquela época, a gente perdeu o contato com muita gente. Mas olha isso, tem tudo a ver com o que você está falando, porque a gente aprendeu naquela época o senso do coletivo e tantas boas práticas que a gente tinha e que eu trouxe isso para minha vida, eu como indivíduo, mas a gente sabe que o grupo tem muito mais força. Então a Sim. gente está desenvolvendo ali dentro daqueles grupos de WhatsApp, que aí já até se ramificaram por projetos, a gente já está nesse movimento. Que incrível. Tem tudo a ver com o que você está Tudo a ver. falando. E eu nem sabia disso. É, Muito legal, tá né? tudo conectado, né? A gente tá numa sincronicidade total. É, muito legal. Mas eu não queria ter te interrompido Não, só porque tinha imagina. muito a ver com o que você estava dizendo. Sim, mas é esse momento mesmo, a partir de agora, a tendência a essas uniões, a esses coletivos, a gente realmente se juntar em prol de algo é muito grande. Mas aí, de novo, né, sempre tem o lugar iluminado e tem também a sombra. O cuidado aqui é, às vezes, esses grupos disputarem, sabe? Ah, sim. Então, eu sei mais que você, ou é do meu jeito, Sim. né, o meu jeito que é o melhor, a minha verdade, essa coisa da verdade absoluta, esses radicalismos e extremismos que a gente já vê em várias áreas, né? Inclusive no futebol, por exemplo. Essas coisas horrorosas, né, das torcidas brigando e fazem emboscada para esperar outra torcida. Então isso é algo também que a gente precisa olhar para sair desse lugar, para ir para o lugar da gente respeitar a diferença, respeitar, né, saber lidar com essas diferenças, acolher e saber que muitas vezes a gente aprende um olhar oposto ao nosso. E na religião também, né, Paula? Porque assim, óbvio, a gente vê as guerras, os grandes acontecimentos mundiais acontecendo com esse fundamentalismo religioso. Mas a gente também vê na nossa sociedade esse comportamento, assim, quase silencioso, mas querendo impor a sua verdade. É tão chato isso, é tão desnecessário, né? Por que as pessoas não podem se respeitar com uma fonte única de verdade, de conhecimento? E tudo bem você se conectar com uma ou outra religião e vai seguir sua vida, mas assim, você não precisa se achar, ter aquele arzinho de superioridade, porque você é de tal ou tal, X ou Y religião, assim, não tem nada a ver isso, não é? Exatamente, essa arrogância, né, como se exatamente isso, o que eu penso, a forma de eu agir é a mais correta ou é a mais elevada. E eu acho que isso também, hoje em dia, na internet, é muito claro, né? Porque as pessoas se acham no direito de expor em tudo que elas pensam, muitas vezes agredindo as outras pessoas. Então, também é um tema, né, importante para depois a gente falar mais, porque é o mundo que a gente vive hoje, né? Como que a gente pode se proteger, como a gente pode lidar com essa ferramenta de uma maneira elevada, sabendo também como não se misturar com tudo isso, porque às vezes fica uma bagunça, né? Sim. E no tocante à liberdade, né? Que você falou um pouquinho de tecnologia, que a gente vai entrar mais, mas eu queria falar liberdade, igualdade, espiritualidade, mudança de paradigmas. O que mais tem essa esse ciclo de aquário que vai afetar a gente de maneira mais coletiva? Pegando o tema da liberdade, é justamente a necessidade da gente poder se expressar de forma livre. Mas aí, de novo, também, é saber lidar com isso.
né? Porque nesse lugar de eu poder me expressar, aí eu me expresso de qualquer maneira. Às vezes eu não tenho cuidado de entender que tem uma pessoa, que tem uma família do outro lado ali da rede, do perfil, né? Então, essa consciência, como eu uso a minha liberdade, o que isso significa para mim, como eu lido com a liberdade da pessoa que está ao meu redor. E esse momento também de Plutão em Aquário, ele vem muito pensando um pouco mais no individual, para a pessoa entender o papel dela no mundo. O que ela está vivendo? O que ela está propondo? Quais são as reais ideologias? Ela tem um propósito? Qual é esse propósito? Porque assim, todo mundo tem todos os signos do mapa astral. Então a gente tem a nossa mandala astrológica com todos os signos, né? Plutão está aqui em 0 graus de Aquário. E aí, dependendo do seu mapa astral, pensando no individual, Plutão vai te afetar de uma forma X ou de uma forma Y. Então, a gente tem as 12 casas astrológicas. Então, o Plutão em Aquário, por exemplo, no começo de Aquário, a pessoa tem lá o Sol, no comecinho de Aquário, na casa 6. Né? Plutão em 0 graus de Aquário vai tocar o Sol dessa pessoa. Essa pessoa já está sentindo a presença de Plutão, porque ela está pertinho do Sol dela, ativando a casa 6, onde está o Sol. Então, é super interessante, quem se interessa por astrologia, olhar para o seu mapa astral nesse momento. Não é todo mundo que vai super sentir. Quem está mais sentindo é quem tem algo ali no comecinho de Aquário. Porque o planeta que está no começo de Aquário vai tocar o que você tem. Se você não tiver nada em Aquário, por exemplo, tá tudo certo, você não tem nada em Aquário, não é um problema. Tá. Você não vai sentir tanto, entendeu? Porque o Plutão vai passar lá e não vai tocar nada no seu mapa astral. Por isso que tem uma influência coletiva, que é importante você entender os temas, mas também entender individualmente. Entendi. Porque esses temas, por exemplo, vou dar um exemplo prático para você, para uma pessoa, vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tem o ascendente em 0 graus de Aquário. Então, o Plutão está lá tocando o ascendente, que é a forma como ela se mostra para o mundo, é a forma como ela se vê, a relação com o corpo dela. Pode ser um momento dela querer ser mais livre, dela falar, eu não vou mais aceitar tais situações. Às vezes ela tem vontade até de mudar algo no próprio visual dela, para ela se olhar no espelho e entender que ela está numa fase mais plena, que ela não vai mais ficar se preocupando tanto quando alguma pessoa fala alguma coisa. Essa rebeldia que as pessoas falam de Aquário, na verdade, é porque Aquário tem uma hora que ele realmente ele não quer mais ficar numa prisão. Inclusive, prisão não tem nada a ver com Aquário. Mas dependendo da situação, né, do que ela está vivendo em algumas áreas da vida, ela pode ficar um pouco mais sem tanta essa criatividade, né, não se posicionando tanto. E aí Plutão chega no ascendente, ela fala, chega, não vou mais ficar calada em tal situação. Eu quero que as pessoas me ouçam, ela pode ficar com uma voz mais ativa, inclusive, sabe? De querer mesmo expor a verdade dela. Sim. Sim. Isso é muito libertador, né? Porque essa palavra. O quanto a gente, as mulheres principalmente, foram muito educadas, né, para ficarem caladas, para não colocarem a sua voz, para não emitirem opinião. É uma educação assim muito arraigada na nossa sociedade ainda. E isso eu falo muito, né, que o Vishnuna Chakra, ele fica muito sentido aqui. Muitas mulheres com rouquidão, afonia, engasgo. Vishnuna Chakra tá aqui, ó, parado, estagnado, porque é isso, reflete essa não possibilidade de colocar a sua voz, de falar não quando você tem vontade de dizer não, de falar sim quando você tem vontade de dizer sim, apesar de. Então, assim, é você se preservar, né? Se preservar e se agradar, ao invés de querer agradar os outros, porque a gente foi, em geral, educada para agradar os outros. Sim. Eu acho que isso também, a gente já está vendo uma... Né, tá caminhando, né? A gente tem mais voz ativa, todo esse movimento feminista, eu acho que ele está avançando também. A gente está já conquistando uns espaços, né? As pessoas estão olhando mais para isso, né? Sim. É o empoderamento feminino, né? Independentemente de bandeira, eu acho. Acho Sim. que a voz feminina, o empoderamento feminino, ele precisa continuar. Sem dúvida. E o que a gente pode esperar, então, de tendências astrológicas, aí saindo um pouquinho desse ciclo de Aquário, mas no geral, o que você pode trazer para a gente de maneira mais genérica, então,
para 2025? Então, eu acho que esses temas que a gente já falou, é importante a gente continuar olhando, né? Então, essa relação com a inteligência artificial, a relação com a própria, o tempo que você passa, né, na internet, como você tem usado o seu tempo de uma maneira em geral, a sua energia, quais são as suas prioridades. A gente vai ter também um movimento que é o Saturno que vai entrar em Áries. O Saturno é um planeta transpessoal, que ele fica por volta de 2 anos e meio em cada signo. Ele estava em Peixes e agora ele vai entrar em Áries. Então também e Saturno é um planeta que ele fala muito sobre responsabilidade, sobre maturidade, sobre dedicação, né, sobre o esforço que você coloca em algo para você chegar onde você deseja. E Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? Ele é cheio de energia, de atitude, de iniciativa. Muitas vezes é o impulsivo, justamente porque tem uma pressa. Então, Saturno em Áries vai trazer um grande aprendizado, né? Porque se a gente olhar, é um aqui falando responsabilidade, paciência, vai se dedicando para você alcançar, e é esse que, né, não tem essa paciência, quer alcançar, quer plantar e já quer ver a árvore dando frutos. Então, esse Saturno em Áries, eu acho que é um grande aprendizado para todo mundo, porque eu escutei uma vez uma expressão que a gente vive na geração miojo, que é isso, é tudo para ontem, é rápido, né? Às vezes é até superficial, eu vou lá e coloco no ManyChat, eu nem sei sobre o assunto, o ManyChat me fala e eu já acho que eu sei sobre aquilo. Então, é um outro tempo, sabe? Para a gente entender o que a gente deseja. É saber que tem coisas que não vão ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, mais uma vez, é a gente entender também o que a gente controla, que eu acho que é um tema super importante, meio que geral, assim, nos meus atendimentos. Sempre tem uma hora que a pessoa fala, mas eu sofro com a minha necessidade de controlar tudo, eu não sei lidar, né, quando não está nas minhas mãos, e aí veio o imprevisto, e aí eu não sei também como contornar aquilo. Então, essa relação com o tempo, o que a gente tem feito? Né, o quanto a gente aproveita aí os nossos minutos, os nossos segundos, o quanto a gente se organiza. O Saturno fala muito de organização. Então, para você alcançar o seu objetivo, né, e para você, e Saturno ele fala muito, que você pode alcançar rápido, mas você vai conseguir manter, né, a coisa vai estar estruturado. Fica raso, né? Fica raso. aí se dilui. Aí você tem que voltar a tudo, né? Daí pensa Áries, que é apressado. Vai ter mais trabalho, porque daí vai fazer de qualquer jeito, achando que tá bom, aí não ganhou a base sólida, aí vai ter que fazer tudo de novo. Então, eu acho que é um olhar para como fazer com que as coisas que você deseja realmente ganhem uma solidez, uma estrutura, como praticar essa paciência, que daí tem muito a ver com o que você traz, né? Da meditação, do saber respirar fundo. Sim. Eu não sei outro caminho para te levar a um ganho de consciência e a um ganho de entendimento de que, na realidade, você não controla nada, a não ser os seus pensamentos. E isso tem um valor absurdo, porque são os seus pensamentos que desencadeiam as suas emoções, são as suas emoções que desencadeiam as suas atitudes, e aí as suas atitudes é que desencadeiam o seu modo de levar a vida, o seu modo de viver e tudo que você vai construir aí pelo caminho. Então, tá muito atrelado ao nível de pensamento que você tem e o que você deixa. Se você deixa essa mente macaco pular de galho em galho e te levar para a sombra, né? Ou se você reconhece quando existe sombra e senta ali um pouco e tira daquele momento aprendizados, né? Então, a meditação, eu acho que quando a gente traz, né, falando que esse ciclo de aquário tem espiritualidade, eu fico muito feliz, porque a meditação, ela não está necessariamente atrelada à espiritualidade, mas eu acredito que a gente tem o poder divino, não o poder divino, né, mas que a gente tem um Deus em nós. Então, Namastê, inclusive, é o meu Deus saúda o seu Deus interior. Então, nós somos espelho e imagem, né, do nosso Criador. E a espiritualidade é o que te centra, é o que te coloca em contato com essa energia, é o que te coloca em contato com esse poder.
E então não está associada à espiritualidade, porque aí muita gente cai num clichê de autoajuda e acha que não é válido. Apesar de tantas comprovações científicas, tantas pesquisas, tem tomografia computadorizada mostrando as áreas do cérebro que são afetadas de um meditador, né? Então, que são afetadas e que são regeneradas. Então, assim, pesquisa científica tem... É a interseção, né, da ciência com a espiritualidade, que muita gente ainda é descrente em relação a isso, mas ela tá aí, Sem dúvida. né? Ela tá aí. E acho que, de repente, esse ciclo, então, vem aflorar ainda mais. Porque você vê a tecnologia, a espiritualidade, mudança, quebra de paradigma. Sim, Olha aí, que bacana. Acho que vai ser um ciclo muito, muito potente, assim, para a evolução humana. sem dúvida. E pegando esse gancho, principalmente para quem às vezes é mais desafiador se abrir para o novo, porque esse novo ciclo, ele vai trazer muita novidade, ele vai trazer muito movimento. É assim, aquilo que não está servindo, aquilo que não está funcionando, Plutão e Aquário vai matar, vai destruir para trazer algo diferente, que tenha mais a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Que tudo isso que está surgindo cada vez mais. Então, tem pessoas assim, né, que inclusive na pandemia a gente viu que sofreram muito mais, porque não souberam lidar com essa mudança tão grande, né, de ficar em casa, de se isolar. Tiveram pessoas mais flexíveis, né, Sim. que viveram a pandemia de uma outra maneira. Então, principalmente para essas pessoas que às vezes negam o novo, né, negam o progresso, vai ser uma grande oportunidade de entender como as transformações podem trazer coisas muito positivas, né, É. muito preciosas, tanto no individual quanto para o coletivo. Então, eu acho que a consciência de que tem coisa que a gente, justamente, né, não tem controle, não adianta negar essa evolução, porque ela já está acontecendo. Ah, mas eu não quero lidar com a inteligência artificial. Não adianta você, ela já está aí, e nesses próximos 20 anos a gente não tem nem ideia, né, ainda do que ela vai trazer para a gente viver. Então, é entender como eu estou disponível para lidar com esse novo mundo. É. Né? É a questão da adaptabilidade, Sem dúvida. que é fundamental e que nos permitiu chegar onde estamos enquanto espécie humana. Adaptamos muitas questões nessa evolução, não adaptamos outras porque são fundamentais, como, por exemplo, o sono. Se o Sim, sono fosse algo descartável, que tem muita gente que fala, né? Ai, pra quê dormir? Dormir é perda de tempo. Tempo é dinheiro. Então, se o sono fosse descartável, já teria a evolução da espécie já teria dado conta disso. A gente não sim. precisaria estar dormindo, né? Então, mas outras questões que a gente realmente precisa perceber, né? Como você disse, não gosta de inteligência artificial. A gente muitas pessoas têm a tendência, né, de falar do que não gosta, esse pré-julgamento sem conhecer. Então é o Também, sim. conhecimento de um pires e a pessoa já vai e rotula, não gosta, não serve, não presta. Não tentou, né? E como tudo na vida, vai ter o lado legal e vai ter o lado que não vai ser legal. E aí a gente tem que, justamente como você abriu o podcast dizendo, a gente não pode ser enganado, né? Porque vai ter as mentes aí diabólicas que vão usar de uma maneira bem ruim contra nós, né? Sem dúvida. Mas a gente não tá aqui na teoria da conspiração, né, Não. Paula? É um alerta Não. só. É um alerta para que as pessoas que falam que não gostam saibam que existe, que é uma verdade, que é real e que é possível se divertir muito com isso e economizar muito trabalho. Sem dúvida. Eu faço uso da inteligência artificial, eu adoro, eu uso em várias situações de trabalho. E assim, eu venho ganhando bastante agilidade com isso e qualidade. Então, isso aqui é bacana, né? Só que você tem que saber fazer as perguntas certas, você tem que saber treinar, você tem que saber, porque é uma inteligência artificial, só que não te substitui,
né? Então, se você vai confiar cegamente, é igual o Waze, você coloca lá no seu GPS, né, o caminho, e aí o Waze te manda por um caminho que você fala, isso aqui tá um pouco estranho. E aí você vai e olha lá quais são as outras rotas possíveis, você fala, tá vendo? Eu vou economizar aqui 2 minutos e vou cair num lugar que de repente é perigoso e tal. Então é você saber também se questionar, né? Questionar a sua intuição e não acreditar cegamente naquilo que está sendo colocado, né? Faz Sim, sentido? e ter essa disposição justamente de treinar essa inteligência, que tem Uhum. gente que não tem paciência e fala: É, "Ai, não sabe fazer". Não, é. você tem que dar o caminho, né, você tem que ir azeitando ali para ela entender quem você é, o que você quer, e muitas vezes depois de pronto também, reescrever algumas coisas para ficar do seu jeito, né. Então Sim. é isso, não tem mágica, né. É, não tem As coisas mágica. têm a gente tem que também colocar ali a nossa inteligência, e Lógico. não ficar refém também, É, né, dessa inteligência, porque daí você não pensa mais, você acha é. que tudo ela faz para você. É. Não, mas é muito funcional, assim, eu uso e E é adoro. impressionante, né, assim, você coloca lá como vem, você fala: "Gente", É, às vezes eu ainda fico abismada, falo: "Nossa, é incrível", assim, é. parece uma Não, vem coisa muita coisa boa, é, vem muita e coisa é boa. isso, economia de tempo, né. É, não, com certeza, que se eu fosse fazer, eu demoraria muito mais tempo, então, às vezes eu jogo lá: "Melhora esse texto", puf, nossa, eu falo: "Uau, sucesso". E a ideia, a fonte, né, o core é meu, eu tive Sim, que dar o start, então é muito isso, né. Então, ainda sobre tecnologia, né, eu queria que você trouxesse pra gente os impactos das redes sociais nesse ciclo de aquário. O que aí pela astrologia, como tecnologia e as redes sociais podem refletir, os princípios de aquário, então, no que fala de inovação, conectividade, comunidade global. então a tendência é que cada vez mais venham novas maneiras de interação. Então, novos aplicativos, né, talvez novas formas, aplicativos de todas as maneiras, por exemplo. Então, aplicativo hã, da própria maneira de você pedir um transporte, por exemplo, para ir para algum lugar, aplicativo de relacionamento, que a gente agora já está expandindo, né. Tem vários aplicativos aí para você se relacionar, encontrar alguém, agora tem aplicativo para fazer amizade. Então a tendência é isso, a aumentar essas maneiras de conexões virtuais. Certo. E que tem que ter um olhar muito crítico em relação a isso, porque a conexão virtual está tomando uma forma, uma proporção na nossa vida que a gente está se desconectando do humano. E é muito triste, então, saber que vem mais disso por aí. É isso? Sem dúvida. E aí eu acho que é justamente essa consciência, né, de como você está olhando para tudo isso, o quanto você está vivendo só isso, e o quanto você está se permitindo também sair de casa, encontrar pessoas, né, falar com seus amigos, porque se você entra nesse mundo, aí você se isola total também, né. É, E muitas vezes, de novo, né, na sombra, a pessoa que está do outro lado não é bem aquela pessoa que está do outro lado. É esse cuidado. Quando você não conhece, né, você entra num aplicativo, tem uma foto, tem uma conversa, a gente já sabe, né, que acontecem vários golpes nesse sentido também. uhum, Então é como se, tivesse sempre um lugar de um certo alerta, sabe, de você ter um certo distanciamento para analisar aquilo, é, né, com quem eu você está falando, o que está vindo, se faz ah. sentido. Eu trabalho com a tecnologia, assim, com as redes sociais, minha comunicação, assim como você, é Sim. toda dentro das redes sociais. Toda não, né, porque eu também tenho eventos presenciais e o livro, enfim, mas grande parte do meu trabalho é dentro das redes sociais. Agora, eu não consumo, eu consumo minimamente, então eu tenho uma curadoria muito forte daquilo que eu vou consumir, porque
mesmo sabendo de todos os gatilhos e de todos os malefícios, se eu deixar, eu também perco ali meia hora. Meia hora no Instagram, gente, o que que é meia hora no Sim. Instagram? Não é nada, a hora que você vê já foi. E o que que você deixou de fazer da vida? É. Né? Depois se reclama que aí não tá, não fiz o curso que eu queria, não terminei, não tô fazendo exercício físico, não tenho tempo. Sempre que as pessoas chegam até mim falando isso, não tenho tempo, né? Agora que a gente tá no final do ano, você com certeza colocou na sua listinha que você quer fazer exercício físico no ano que vem, né? Que a partir do ano que vem isso vai entrar na sua vida. E aí entra por uma semana, 2, no máximo 3. Dali a pouco já caiu em desuso, porque, de novo, você está ocupando o seu tempo de que maneira? É a maneira mais focada e eficiente possível para você chegar nos seus objetivos? Ou você está perdendo tempo? Então, tá bobajada, né? Porque tem conteúdo muito bacana, então é isso que eu quero trazer. Tem conteúdo muito bacana nas redes sociais, mas você tem que saber fazer sua curadoria, né? E ir realmente naquilo que te interessa e não ficar ali zanzando e perdendo um tempo precioso, porque não volta, né, Paula? Exatamente. Eu acho que é essa consciência de quais são as suas prioridades. Tem inclusive, ó, tem aplicativo para tudo, né? Eu fico assim, abismada. Tem um aplicativo no celular que me contaram que você pode pedir para ele apitar quando você chega, sei lá, em 2 horas que você está usando o celular. Você está, sei lá, no Instagram, sei lá, ou no celular. Ele te avisa, ó, já deu 2 horas. Para você falar, não, passei 2 horas hoje, já nem tinha percebido. Então não vou mais, vou deixar de lado o meu celular para fazer as outras coisas. Porque às vezes, é isso, a gente se distrai, a gente se perde, né? Vê uma notícia aqui, vê outra, daí gostou do vídeo da amiga. Então, cada vez mais, e eu acho que isso também tem muito a ver com esses Saturniares que eu falei, é ter esse comprometimento com você, sabe? Com você. Quais são as minhas prioridades? É prioridade na academia? É. Então, mesmo que seja um esforço, eu não gosto de fazer academia, eu vou lá me matricular e 2 vezes por semana vou arranjar um tempo, vai ser um horário X que eu vou. É. Olha, eu já sou mais radical com essa coisa de exercício físico. Você aqui que me segue sabe bem. Nós somos seres de movimento. Sim. Quando a gente era lá atrás, falando em adaptabilidade, né? Caçador-coletor, as pessoas caminhavam 19 quilômetros por dia para encontrar comida. Então, nós somos seres de movimento. A gente não perdeu isso. A gente é corredor por natureza. O exercício físico, o movimento, ele tem que ser diário, diário. 2 vezes por semana na academia não vai resolver. Ok, é melhor do que nada. Mas você vai perceber que quando você coloca isso como um hábito na sua rotina, o que que é rotina? É aquilo que você faz consistentemente. Sua vida muda. Sua vida muda. Então, exercício físico, gente, eu tenho uma mensagem aqui de final de ano para você, se dê de presente a possibilidade, essa abertura para você conhecer o potencial do exercício físico diário na sua vida. E aí sim, não sou eu falando, a Organização Mundial da Saúde diz 20 minutos por dia, com uma intensidade moderada, tá ok. Você não precisa ficar lá 1 hora, 1h30. Então, se dê esse presente de final de ano, de começo do ano que vem. Se você precisa mudar a sua vida, não dá para você mudar tudo de uma vez, né? Quando você começa mudando ali os móveis de lugar, você mexe em um, depois você mexe em outro e você vai organizando. Então, é um mini hábito que você incorpora a cada novo momento. Por onde eu começo, Ana? Eu sempre falo pela atividade física, sem sombra de dúvida, porque isso acaba tangenciando vários outros mini hábitos. Então, você vai querer se alimentar de forma mais consciente, você vai ter sono de mais qualidade, porque o exercício físico afeta a qualidade do seu sono. Então, aí você vai querer dormir mais cedo, acordar mais cedo, se organizar melhor. De repente, você vai, inclusive, organizar os seus relacionamentos, porque você vai conseguir enxergar relacionamentos tóxicos que não te fazem bem. E aí a gente quer coisa boa, né? A gente quer ser feliz, por que não
A gente não tá aqui nessa vida para viver em sofrimento. A gente está aqui para viver em abundância, em plenitude, em um estado de ser que seja elevado. Então começa por aí, você vai ver, se dê essa possibilidade, essa abertura. Olha, mudei um pouco o tema aqui, mas é um recadinho importante, falando de adaptabilidade. Não, acho que tem tudo a ver, inclusive isso que você trouxe, porque muitas vezes nessa energia de final de ano, a pessoa se propõe muita coisa e ela quer começar tudo de vez. Uhum. E aí ela não dá conta e daí ela para. Então, Tudo, realmente, né? Ela para tudo. É esse lugar, né, radical, é tudo ou nada. Então, É. você se dispor a começar um novo hábito, ir sentindo, e depois ir para outro, realmente faz todo sentido para você ter consistência. Isso. E não ficar na frustração de achar que nunca consegue ir além. Às vezes é porque simplesmente é uma falta de organização, Sim. né? Eu falo sempre aqui que o segredo é a consistência. Então, trazer realmente para o consciente, para o diário, para o dia a dia, uma coisa de cada vez. Ah, eu não consigo dormir cedo, eu durmo muito tarde. Não tem problema. Começa com 15 minutos mais cedo. Só 15. Exatamente. 15 minutos é o tempo, é muito menos do que o tempo que você perdeu no Instagram. Então, começa deixando o celular longe da cabeceira de cama, né? Para você ter esses 15 minutos de sono de qualidade. Aí depois de uma semana, mais 15, já é um ganho de meia hora. Depois de 2 semanas, mais 15, 45 minutos. Em um mês, você avançou 1 hora no seu sono. E aí você pode continuar, né? Até conseguir dormir, ir para a cama 10, estar dormindo 10h30, por exemplo. Certo? Então, tudo é Exatamente. possível, basta você realmente querer. E isso que você disse, né, que é uma tendência muito forte, de tudo ou nada, é uma disfunção cognitiva, que a pessoa vai, ou é tudo ou é nada, e se é nada, e se eu não conseguir, se eu falhei uma vez, então eu sou uma porcaria, eu não sirvo para isso não é para mim. É assim que as pessoas geralmente pensam. Sim. Quando na verdade não. Não toma isso para você. Você não é um fracasso porque você não conseguiu implementar aquele comportamento naquele dia, né? E nem se você não conseguiu naquela semana, naquele ano. Calma, você não é um fracasso por isso. Então você tem que se desassociar também, né, dos seus objetivos. Se você não tem sucesso, então você não presta, você não serve. Calma, né? É uma construção Sem dúvida. constante, não é, Paula? Sim. É constante. Então, essa comunicação, né, os relacionamentos online, você falou que até site de aplicativo de site não, aplicativo de amizade. Ô, gente, Pois tá é. triste isso. Pois é. Aí, pegando o gancho, então, do que eu tava falando, tá precisando de amigo? Entra num grupo de corrida. Entra na academia. Acho que grupo de corrida é até mais legal. Porque assim, você vai por um objetivo único. Na academia não, você vai ficar lá, né? Você de repente nem consegue fazer amizade na academia. Mas entra para um grupo de corrida. Eu vejo muita gente amiga também em box de CrossFit. Eu não participo de CrossFit, mas eu vejo muita gente se conectando ali em box de CrossFit. Porque tem um objetivo em comum Tem um ali, objetivo né? em comum. E aí a gente se fortalece, a gente se ajuda. Então, muito legal. Vai fazer um trabalho voluntário, tá precisando de amigo? Vai fazer um trabalho voluntário. Você vai ver o tanto de amigo que você vai encontrar lá. Ah, eu não tenho dinheiro. Gente, trabalho voluntário não é sobre dinheiro. É sobre doar o que você pode. Que seja um par de meia, que seja uma peça de roupa, que seja o seu tempo. Aliás, eu acho que o mais maravilhoso de tudo é você doar o seu talento. Porque todo mundo tem um talento, Sim. né? E se tem algo de mais precioso no universo, é o seu tempo. Aquele que você gasta no Instagram, né? Então, é o seu tempo. Então, vai doar parte do seu tempo. Ah, não tenho tempo. Será? Pois é. Tá precisando de amigo? Vai. Outra dica: compra um cachorro. Adota um cachorro, de repente. Adota um cachorro e vai, leva o cachorro para passear. Gente, eu passeando com o meu cachorro,
eu faço tanta amizade na rua, porque os cachorros gostam de conversar, né? Aí você tem que Sim. conversar com quem tá segurando a coleira do outro lado, entendeu? Às vezes eu falo, ai, Flock, não quero. Mas aí E já faz um exercício, porque você está e passeando, já faz tá um dando, né? exercício. Não, Exatamente. faça o gosto dos seus filhos, adote um cachorro, você nunca mais vai ficar parada, nem sozinha, nem em silêncio. Não que seja bom, tá, gente? Porque eu sou totalmente pró-silêncio, mas o meu cachorro, ele late com uma frequência um pouco A enlouquecedora. minha é quietinha. Que bom, que bom. Eu gosto de cachorros silenciosos. O meu não pode tocar um barulhinho que ele tá... Essa noite ele acordou 2h30 da manhã, não imagino por quê. Meu marido até levantou pra ver, porque era uma lateção. Nossa. Não sei o que foi, uma folha deve ter caído e ele realmente... Porque tem coisa, eles percebem que a gente não enxerga mesmo, né? A gente fala, gente, o que tá acontecendo? Eu não tô vendo aqui. Judiação. Ai. Quase acordou a casa inteira. Nossa. Acordou 50% da casa, eu e meu marido. As crianças continuaram dormindo. Então, acho que é isso, assim, voltando, né, para o nosso assunto de amizade e relacionamento. As pessoas acham que estão se conectando e estão se relacionando no online, mas, na verdade, isso está deixando as pessoas mais tristes, porque é uma conexão, é um relacionamento, é um nível de amizade extremamente superficial e não é o que supre realmente nós, enquanto espécie humana. A gente precisa do contato, a gente precisa do olho no olho. Né? Eu não quero ficar vendo as pessoas de filtro no Instagram, eu quero olho no olho, eu quero estar junto, eu quero tocar, eu quero sentir, né? Eu sou a pessoa que pega, entendeu? Eu gosto, sim, né? Eu não dou abraço levinho, eu dou abraço forte, entendeu? Quem me conhece sabe, eu dou abraço de verdade, vem cá, abraça. Ah lá, ó, o pessoal que me conhece tá todo assim, ó. É isso, né? É de intensidade. Eu sou uma pessoa intensa, então. Mas todo mundo precisa de Exatamente. relacionamento físico Não, e e desse pessoal. abraço, né? Desse contato. É totalmente diferente, né? Você ficar na tela ali do que você encontrar, do que você olhar, do que você sentir. A gente não pode perder isso. E aí, então, é um olho nisso que a gente tem que ter nesse ciclo de aquário, porque vem com tudo essa coisa tecnológica. Exatamente. Inclusive, grupos, por exemplo, né, se a gente for pensar na luz desse virtual, é você fazer um curso com pessoas que estão no mundo inteiro, por exemplo. Aí você se conecta, né? E aí o que é legal é você, nesse grupo, de repente, encontrar possibilidades do encontro com quem você puder. Presencial. Encontrar presencialmente quem estiver na mesma cidade ou quem estiver por perto, para trazer esse virtual para o presencial quando for possível. E aí você vai fazendo essas conexões, né? Sim. Ou você visitar a pessoa também, no lugar que ela estiver. É muito legal. Eu me conecto muito com muitas pessoas online pelo meu trabalho. E aí eu viajei no final do ano, agora recentemente, para o interior, fiz uma viagem de carro com a minha filha e passei por algumas cidades. E aí as pessoas falaram, poxa, Ana, se eu soubesse que você ia passar por aqui, eu queria muito ter te visto, eu queria muito ter te encontrado. Então, eu prometi, assim, que para esse próximo ano, quando eu estiver em algum lugar diferente do meu, eu vou avisar as pessoas, e aí quem quiser, a gente se conecta, né, pessoalmente. É muito legal. Eu, pelo menos, preciso muito desse contato humano. Eu amo, assim. E tô vendo que as pessoas do outro lado também, né? Sentem falta disso. Sim. Então, que legal. Muito bom. A gente está indo já para a terceira e última parte do nosso episódio de hoje. E eu queria que você trouxesse, assim, uma parte de preparação mesmo para 2025. Porque eu, pelo menos, sempre tenho uns rituais, assim, de final de ano, sabe? Eu adoro fazer essas coisas e preparar a energia e me preparar e ter o meu momento, os meus rituais de silêncio, de meditação, sempre com uma vela aromática diferente, enfim. Então, queria que você trouxesse pra gente como, né, que a gente pode se preparar para essas energias de 2025, trazendo dicas práticas mesmo para os ouvintes alinharem as suas intenções para o próximo ano, com essas energias do ciclo de aquário, por exemplo. E também como usar as redes sociais de maneira alinhada com o seu propósito e evolução pessoal. 2 perguntas em uma, Paula. Eu também gosto bastante dos rituais, né? Eu falo que o ritual, na verdade, é o momento que você vai se dedicar de forma
consciente, com presença para o que você deseja. Porque às vezes ritual, a pessoa acha que é uma coisa meio que não é prático. Não, é prático, né? Você com um objetivo, você vai parar para entender o que você quer. E aí, se você acha que pode ser gostoso você colocar, acender um incenso, acender uma vela, sabe? Para você criar um ambiente propício para você se concentrar, colocar, de repente, uma música de fundo, né? Eu falo assim, eu tenho um grupo que chama Rituais Faça Acontecer 2024, que é um grupo de WhatsApp. E aí eu proponho sempre, né? Toda mudança de lua eu proponho algum ritual. Eu sempre falo assim, use como inspiração. Eu não gosto dessa coisa, tem que ser assim. Compra uma rosa, põe o alecrim, e aí a pessoa fica assim, mas... eu não tenho a rosa, eu não tenho alecrim. Exatamente. E aí você, em vez de liberar e trazer coisas boas, a pessoa fica tensa. Então, não gosto dessa tensão. Acho que a pessoa pode criar o próprio ritual. Tô com vontade de colocar uma rosa. Coloque uma rosa, não fique presa ao que você ouviu, ao que você leu, achando que vai dar errado. Tô fazendo isso é muito legal. No final de ano é assim. Mas e se eu fizer isso, vai dar tudo errado? Eu escrevi certo? Sim. Não existe isso. Se é com intenção, com coração, tá tudo bem. A única coisa que não pode jogar sal grosso na cabeça, né? É do Exatamente. pescoço pra baixo. Isso Sim. aí não é legal, porque tira a energia, drena a energia da pessoa. Sim, né? Isso é uma regra boa para seguir, né? Isso sim, tem... Isso pode dar errado. Isso pode Se tem dar alguma errado. coisa que pode dar isso errado, não é adapte. E aí, o final de ano, a gente vai estar numa lua nova, que é uma lua muito boa para a gente iniciar um movimento, para a gente intencionar algo. Nossa, que ótimo que é a lua nova. Exatamente. Então, é um momento lindo para você no seu ritual, né? Eu sou muito da escrita, porque é comprovado quando você escreve, né? A probabilidade de você realizar é muito maior do que se você só ficar na sua cabeça. É realmente escrever, né? O que você deseja, o que você tem disponibilidade para realizar, pensando, né, hoje na sua vida, nas suas prioridades. Eu sempre sugiro, porque eu acredito que é muito importante colocar também um certo prazo de realização, como uma organização, senão fica muito solto. Sim. Né, que seja até julho, ou na próxima semana, para você ir se comprometendo com aquilo. Né? Porque também já teve gente que fala, prazo de realização, você falar de prazo de realização, e eu odeio, isso me deixa tensa. Se te deixa tensa, não use. Se para você não funcionar. Mas geralmente é algo que ajuda a gente a se organizar. Né? Eu gosto muito de já colocar no gerúndio, já está acontecendo, sabe? Para você isso já, é muito bom. Né? Como se você Física quântica traz muito isso, que é para você fazer realmente como se estivesse já no presente. Exatamente, né? Porque você já se materializou, já tá ali. Exatamente, você já tá caminhando, né? Você já tá vibrando aquela energia. E aí, o que eu falo, né, sempre também? Não adianta também se fazer um lindo ritual com a sua vela, com a sua flor, né, parou e se dedicou para aquilo e depois você continuar onde você está. Então, é muito importante você se comprometer com o que você deseja. Né? Somos adultos, adultas. O que você vai colher, porque assim, a gente sempre tem uma lua nova, aí depois de 6 meses a gente vai ter uma lua cheia, que vai trazer o resultado daquela lua nova. Então sempre a gente tem a oportunidade, depois de 6 meses, voltar para trás e entender o que eu queria naquela lua nova, eu caminhei, eu cheguei antes até naquele lugar, ou eu mudei de ideia, eu recalculei a rota no meio do caminho. Quanto mais a gente faz esse exercício, mais a gente afina o chegar onde eu desejo, o não perder o foco, o entender, né? Às vezes tem várias possibilidades, qual foi a que eu escolhi? Porque é isso. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Não adianta reclamar, não adianta falar que a política é isso, que o seu vizinho aquilo, né? Assim, é se responsabilizar e saber que, voltando, né? Muita coisa a gente não controla. Sim. Então, o que está dentro das suas possibilidades? Como você pode fazer o seu melhor? E se orgulhar da sua caminhada. Sim. Né, sem ficar se cobrando, sem ficar se martirizando, sem ficar negociando com você, se sabotando. É a coisa que você trouxe do pensamento, né? Quanto mais atenção a gente tem, mais a gente detecta. Porque sim, às vezes vem,
um pensamento sabotador, né? Uhum. Uma comparação com não sei quem da internet, que daí você começa a achar isso e aquilo. Então, é um constante meio orai e vigiai, para a gente não Sim, cair nessas armadilhas, para a sim. gente voltar, né? Espera aí. Quem eu É, sou, de onde eu vim, minhas prioridades, sim. meu tempo, meus objetivos, o que reverbera no meu coração, o que faz sentido agora. Será que eu tô procrastinando porque eu tô com medo? De onde vem esse medo? Uhum. Como eu posso acolher esse medo, não deixar com que ele me paralise, não deixar Sim, com que ele faça com que eu caia numa insegurança aqui que vai, né, vai me impedir de avançar. Então, essas sim. conversas, né, internas. E quando a gente escreve, a gente tem mais possibilidade de fazer essa reflexão, É. né? A É um escrita exercício, é né? terapêutica, é É, poderosíssima, eu adoro também. Eu faço, às vezes, de manhã, as páginas matinais, então escrevo, escrevo, escrevo. Aprendi com a Julia Cameron, O Caminho do que Artista. lindo. Conhece esse Sim. livro? Muito lindo mesmo, viu, gente? Um livro excelente. Eu não trouxe hoje, além do meu livro, eu não trouxe nenhum outro para sugerir, mas eu vou deixar aqui na, na descrição desse vídeo. O Caminho do Artista é um livro lindo para começo de ano. Esse livro é muito potente. E então as páginas matinais, às vezes eu faço um download à noite. Então tudo que tá na minha cabeça eu vou lá e descarrego. E é sem, tanto um quanto o outro, é sem julgamento, é sem pretensão, é outra técnica do que você está falando, né? Realmente você escrever livremente. Ou às vezes eu faço também as páginas não, mas o caderninho da gratidão. Então Sim. coloco três coisas pelo que eu fui grata naquele dia, pelo que eu sou grata. Então, eu sempre estou escrevendo um caderno bonitinho que me acompanha, que está sempre na minha cabeceira de cama ou ali na minha. Eu tenho um na minha cabeceira de cama, eu tenho um no meu altar, onde eu costumo meditar. E tá ali, sempre com uma caneta, porque deu vontade, eu tenho ali à disposição para escrever. Eu amo também. E a Amo. gente desobstrui, né, Paula? A gente tem mais clareza. Exatamente, é Eu isso. sempre peço, assim, à noite, antes de dormir, eu peço clareza mental. Clareza, eu peço coragem e eu peço discernimento. Que eu acho que são coisas fundamentais, assim, pra gente avivar sempre na nossa vida. Eu ensino isso para os meus filhos, para eles levarem isso no coração deles, né? Então, discernimento é fundamental do que é certo, do que é errado. Clareza mental para a gente enxergar, não através de lentes turvas, né? Igual você Sim. tá de óculos, eu também uso óculos muitas vezes. Às vezes a lente está tão suja que a gente não tá enxergando direito, E a gente não né? percebe, E né? não percebe. A hora que você olha o óculos, você fala, nossa senhora, esse óculos está nojento. E isso é a nossa É. mente. Então tem que pedir clareza mesmo e tem que trabalhar essa clareza, que vem muito através da meditação também, né? Então, que bom, Paula. Olha, acho que eu também tinha feito essa pergunta, né, sobre as redes sociais, para a gente alinhar com o propósito de evolução pessoal, mas você já tinha falado, né? Se você está fazendo um curso, por exemplo, e aí você pode marcar de conhecer essas pessoas pessoalmente, e disso desdobrar em outras questões, por exemplo, aí sou eu trazendo, né, de impacto social para a humanidade. Então, tudo é motivo e oportunidade para você fazer o bem e para você deixar esse mundo melhor, Sem né? dúvida. E eu acho que você mesma respondeu em algum momento também falando sobre o saber filtrar exatamente, né? O Sim, que tem a ver com você, o que te interessa, para quando você parar e se dedicar para a rede social, ser algo produtivo para você, né? Ser um tempo que realmente sim, foi bom, não que você ficou com um monte de bobagem ali 3 horas e deixou de fazer um monte de coisa importante. Então, é, essa consciência mesmo de filtrar, sabe? O que tem a ver com você, o que está agregando na sua vida, o que você pode agregar também, né? Com as pessoas, com grupos, com os aplicativos que você segue aí, né. não, com certeza. Tem muito material de qualidade nas Sim, redes, é muito. isso, tem que saber usar, né. Tem que Tem que saber saber usar.
acessar, né? Ninguém aqui tá descartando ou, né, falando mal das redes sociais. Não. A gente é que tem que assumir, como você também trouxe várias vezes, assumir a responsabilidade e não se deixar levar, porque na verdade tudo ali foi feito para te magnetizar, para drenar a sua atenção ali, né, para que você não saia. Então é um mecanismo viciante. A Sem gente tem que dúvida. ter essa consciência. Foi feito para isso. E por isso que quando você vê, já foi 1, 2 horas. Porque foi feito para isso. Então, não pense que você está sozinho nessa situação, porque você não está. Os desenvolvedores das redes sociais, dos jogos. O meu filho estava me falando mesmo, tem um jogo de cowboy que ganhou 5 vezes o Oscar de melhor, como se fosse um Oscar de melhor jogo. É um jogo muito bem feito. Então, assim, os meninos, né, têm mais essa tendência de jogos online, as meninas mais nas redes sociais. E os adultos em todos, né? Agora, é nossa responsabilidade nos vigiar e vigiar também os nossos filhos, né? Para que eles não se percam aí nessa vastidão de tempo que também não volta atrás, por mais que a gente veja que eles tenham muito tempo ainda, que eles não se percam, que eles não percam tempo também online, que é um tempo tão precioso de brincar, de conviver, de construção de identidade, né? Enquanto eu estava lá no escoteiro dos 10 aos 15 anos, todo sábado e domingo acampando, férias, julho, janeiro, as crianças hoje estão fechadas em apartamentos e usando o eletrônico e gastando esse tempo precioso online, né? Estão ficando ali muito, muito prejudicadas. Então, Inclusive impedir o celular nas escolas é sim, justamente para as pessoas não ficarem ali sem se olhar, né? Ou no meio da aula, acessando ali os aplicativos. essa é uma medida espetacular. Espero que ela seja aí expandida para todo o Brasil, porque foi só São Paulo, né? Ah, não sabia, eu vi, Pelo que eu vi, foi só São tá. Paulo, mas Que espero que ela inspire, né, o resto seja, do... aplicada aí no mundo todo, né. Tem um movimento, Jonathan Haidt trouxe muito isso no livro A Geração Ansiosa, através de várias pesquisas, nossa, ele tá super bem fundamentado nesse livro, e é assustador, assustador. Então a gente tem que tomar mesmo medidas para que 2025 seja mais leve em relação a isso, né. Exatamente. Mas, Paula, olha, eu quero que você deixe uma mensagem final, uma conclusão, assim, sua, do que temos aí para 2025 e como as pessoas tirarem o maior proveito, tirarem proveito e contribuírem para um ano maravilhoso, Sim, né? vou aproveitar aqui a sua própria fala, porque é isso, sempre nessa época do ano começa a vir, né? Como vai ser 2025 para o meu signo? Como vai ser? E aí eu sempre gosto de trazer o que você vai fazer Uhum. para o seu ano ser leve, ser produtivo, ser repleto de coisas boas, repleto de realizações. Porque assim, a gente tem a influência dos astros, mas mais do que isso é como você vai lidar com tudo ao seu redor, né? O quanto você vai se comprometer para cuidar de você, para melhorar as suas trocas, conexões, as suas relações, para ter uma vida mais próspera. Então não perca a chance de fazer um balanço sobre tudo que você viveu até agora, quem você é nesse momento, como você está se relacionando com tudo ao seu redor e o que você pode fazer de diferente, pensando até nesse ciclo de aquário. Né? O que você pode experimentar, o que você pode melhorar, o que você pode revolucionar, o que você pode deixar para trás, porque não te representa mais. Por Uhum. mais desafiador que seja, sim, às vezes a gente vai ter que romper com alguns ciclos, concluir ciclos, para a gente abrir espaço para algo novo, para algo diferente, para algo que ressoe mesmo no nosso coração. Então, evita ficar procrastinando decisões e escolhas que você sabe que são importantes para você fazer. Aproveita, né? Lógico, respeitando o seu tempo, o seu ritmo, mas entenda que falamos muito sobre o tempo, né? O tempo é muito precioso. Então, às vezes a gente demora 3 anos, né? No mapa astral, quando eu faço a leitura, isso é muito comum. A pessoa fala, nossa,
Eu agora percebi, se eu tivesse feito antes, eu fiquei Uhum. 3, né, às vezes 2 anos, esperando para fazer isso, e quando eu fiz, me veio uma sensação de alívio, de liberdade, sabe. A pessoa fica com medo, achando que vai ser ruim, e aí quando ela faz, quando ela toma atitude, quando ela, né, rompe algum padrão, ela se surpreende, e ela fala: "Putz, se eu soubesse, devia ter feito antes". Isso a neurociência explica muito bem, porque as pessoas têm medo do desconhecido. O cérebro, ele Sim, não vê o desconhecido como bom, ele vê o desconhecido como ruim. Então aquilo que você tá naquela sua situação péssima, péssima, aquilo é o conhecido, então aquilo para o seu cérebro é o bom, quando na verdade você tá numa situação muito ruim. Então, quando você realmente quebra essa e aí 2025 vem, esse ciclo de aquário vem com quebra de paradigma. Então isso que eu sim, acho muito legal, é uma grande oportunidade sem para as dúvida. pessoas romperem com ciclos viciosos, com ciclos eh, de Nocivos, né. nocivos, exato, e partirem para o desconhecido sim, mas que é uma nova construção, né. E que se você colocar a energia correta ali, não tem por que dar errado, não tem porquê. Pior do que tá não vai ser gente, não é? Então, Paula, super obrigada pela tua participação aqui. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar desse episódio de hoje. Foi uma conversa muito rica, produtiva e com rituais aí importantes que você pode levar para sua vida em 2025, já agora nessa passagem de ano, certo? Certo, super agradeço também, adorei a nossa conversa, espero que inspire bastante gente, né, a fazer com que realmente a sua vida seja uma vida que você tem orgulho, sabe, que você escreva a sua melhor história e inspire outras pessoas também a escreverem suas melhores histórias, né, e se una com quem esteja realmente disponível para contribuir para um mundo melhor. Sim, muito legal. Aproveita e deixa seu arroba, onde as pessoas podem te encontrar. Meu arroba no Instagram é paula_arruda_astrologia. Eu tenho também um canal no YouTube, Paula Arruda Astrologia. Tá, ótimo. Maravilha. E para você que chegou até aqui com a gente nesse episódio do Mindfulcast, o último de 2024, inclusive esse projeto que eu disse que faria em 2024, e ele saiu de uma ideia, de uma vontade de anos e veio para a realidade. Então, também não deixo de comemorar essa conquista. E a outra que é o meu livro, que eu também tinha muita vontade de tornar real e possível e palpável, e ele tá aqui. Foi lançado há pouquíssimo tempo pela editora Diostre, e esse é para você, Paula. Vou Eba, que escrever uma lindo! dedicatória e vou te entregar de presente. Você pode encontrar no site da Diostre, nas principais livrarias do Brasil, também disponível na Amazon. Espero que toque aí a sua vida, que a sua vida, a sua busca pelo equilíbrio seja bem temperada, com autenticidade, propósito, leveza e sabedoria. Lindo. Se você gostou desse canal, se inscreva. Se você gostou desse episódio, se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum novo episódio. Toda quinta-feira, ao meio-dia, no meu canal. Um beijo, Paula. Namastê. Muito obrigada. Gratidão. E um feliz ano novo. Sim, que seja um ano muito lindo para todo mundo. Sim, obrigada. Beijos.